que, né, esse conto acaba se tornando um conto bastante atual. Bom, se a gente for pensar no estilo de vida que a gente tem e que piorou com a pandemia, porque se antes a gente tinha um estilo de vida acelerado, agitado, corrido, de pegar ônibus, de pegar trânsito, de, sim, sabe, do dia a dia, aquela coisa assim, de só sair do trabalho, ter exatamente 1 hora de almoço, comer, voltar, trabalhar, aí pega um trânsito pesado, acorda no outro dia cedo, buscando não encontrar trânsito, e assim, uma roda assim, sabe, não para, é aquela mesma, é uma rotina assim que é uma rotina cansativa e estressante. Então, com a pandemia, a gente se viu fazendo a mesma coisa, só que dentro de casa, que seria o nosso lugar de descanso, né? E acabou que isso afetou muito a saúde mental de todo mundo. E todo mundo, assim, busca algumas formas de aliviar o estresse. Nem que seja fazendo um yoga dentro de casa, uma atividade física, ou alguma coisa que possa aliviar, né, todo esse estresse dentro de casa. Porque agora a casa virou um ambiente de trabalho e a gente tem que buscar um certo equilíbrio para que não haja conflitos, né? Conflitos entre as pessoas que começaram a conviver bem mais, passar muito mais tempo entre os familiares ou entes queridos. Então, além de tudo isso, tem a questão principalmente da poluição. Quem é que não viu as várias florestas aí pegando fogo, né, por dias? Então a gente tem a queimada de florestas, a poluição que é a causa, né, a poluição do ar também, a água sendo poluída sempre por navios aí que por acidentes, né, com navios de petróleo ou de outros produtos químicos. Então, o Feng Shui, ele fala, né, sobre o Feng Shui e, obviamente, esse poema, ele vem falar, assim, um pouco do fato da gente ter perdido um pouco o contato com a natureza. E que quando a gente polui, né, a água, o ar, a terra, a gente está fazendo a mesma coisa com as nossas vidas, porque tudo está conectado. Então, o Feng Shui, ele realmente significa, né, voltar a ter contato com essa natureza. Então, porque quando a gente vai pensar, né, que o Feng significa vento e o Shui água, e a gente vai pensar assim, então como é que relaciona essas duas coisas? Bom, sendo o Feng o vento, a gente pode fazer uma analogia com a nossa respiração. Então, a gente não pode viver sem oxigênio, não pode viver sem respirar. E o Shui, quando a gente vai pensar que o significado, né, dele ser da água, a gente pensa que, primeiro, a gente não pode viver sem beber água. Segundo, mais da metade da nossa composição corporal é baseado na água. Então, a gente não pode viver sem ar e a gente não pode viver sem água. Por isso que, assim, que a gente for pensar, a gente realmente faz parte da natureza e o Feng Shui realmente está conectado com a nossa vida, né, com o nosso corpo. Então, o Feng Shui, ele vai reunir esse conjunto de teorias e práticas com o propósito, né, de fazer uma composição de ambientes saudáveis e harmônicos. Então, a partir dele, você vai melhorar a sua saúde física, mental, emocional, tanto das pessoas que vivem nesse ambiente, ou que trabalham, ou que trabalham fazendo com que as pessoas desse lugar, né, em que elas estão, elas tenham mais energia, mais vitalidade e principalmente ter aquele desejo de ir atrás dos seus objetivos, né, de vida. Ter um plano, assim, traçar um plano e buscar ter um sonho para realizar. Então, você pode ainda ter aquela dúvida assim, de como esse Feng Shui então funciona. Ele funciona só em casas que já foram construídas ou podem ser utilizados em casas que ainda vão ser construídas.
ou se não, ele só é utilizado para casa, ou só para escritório, ou só para loja. Não, o Feng Shui, ele pode ser utilizado em vários espaços, independente disso. Então, independente se é um apartamento, se é um escritório, se é uma loja, todo ambiente pode ser harmonizado segundo a técnica do Feng Shui. Então, de maneira simplificada, o objetivo do Feng Shui é melhorar as suas vidas e auxiliar as pessoas a manifestarem o máximo do seu potencial em todos os aspectos da sua vida. Então, prosseguindo, né? Então, as pessoas acham, sempre acham que o Feng Shui é apenas uma forma de organizar a casa. Não é só uma forma de organizar a casa, gente. Assim, uma coisa muito engraçada porque se você pegar, vamos pegar um exemplo clássico das nossas mães. Bom, se você organizar a casa, a sua mãe sempre vai dizer que a casa não está organizada. Porque ela tem o próprio jeito dela de organizar a casa. Então, se você fala pra ela assim, chegar nela e falar assim, mãe, o Feng Shui é uma forma de você organizar e harmonizar a sua casa, vai te ensinar a harmonizar e organizar a sua casa, atingir todos os seus objetivos, coisa e tal, reequilibrar a sua energia. Ela vai falar assim pra você, meu querido, minha casa já tá organizada, já tá limpa, tá maravilhoso, né? Aquela coisa tipo, aquele pensamento de que a organização é só a limpeza ou colocar os objetos de forma que você não esbarre nele, né? A mobília, você não esbarre no sofá, no corredor, ou você num ambiente simetricamente organizado, bonitinho. O Feng Shui não é só isso, né? O Feng Shui, ele vai trazer, não vai pensar somente na organização, na posição dos objetos, assim, de maneira aleatória. Ele vai pensar assim, qual área da sua vida você tem a intenção, naquele momento, de melhorar, né? Qual aspecto da sua vida você quer melhorar. Então, vamos organizar esse ambiente para que a sua intenção consiga esboçar, né, a energia daquele ambiente e ela possa refletir novamente na sua vida. Então, você percebe que com a distribuição dos móveis, o uso de algumas cores, a disposição de alguns objetos, né, e até ajustes no design podem influenciar o Qi, ou seja, né, a energia da casa. E energia da casa e depois, né, posteriormente, na sua própria energia. Então, podendo atrair tanto a intenção da solução do seu problema que você se encontra, ou para a realização do sonho que você deseja. Então, outro questionamento, né, seria o que é então o Qi, que eu falei no início do vídeo e eu comecei a falar agora. Bom, o Qi, que é essa energia que eu comecei a explicar, ele é a tão aclamada energia vital. Ela vai ser o equilíbrio entre o Yin e o Yang, que contando com que o ambiente esteja limpo e equilibrado e organizado, você vai ter esse equilíbrio dessas duas polaridades. Então, um outro aspecto é que a limpeza física e energética, ela é feita sempre para liberar os ambientes da estagnação da energia que bloqueia a vida. Por isso que é sempre bom ter um ambiente limpo, né, e organizado. Então, o Qi ele vai se dividir em 5 elementos, né, classificados como água, metal, madeira, fogo e terra. Mas qual que é a importância desses elementos, né, para nós, meros humanos? Bom, o metal ele vai simbolizar a cor branca. Então ele vai falar assim sobre a questão de desapegar, deixar ir. Enquanto a água ela vai ser simbolizada por uma cor preta, ou cor escura ou transparente, e ela vai falar sobre fluir, deixar a coisa assim, né, fluir por si mesmo. Então, além disso, ela vai falar sobre a questão de adaptação e ter uma boa comunicação. A questão é que a água, ela sempre mostra uma certa vontade de chegar aos objetivos. Então, é aquela coisa assim, tem uns obstáculos,
mas você vê que a água ela vai contornar esses obstáculos e vai chegar finalmente no seu objetivo. Outras cores muito interessantes também são as cores verde e azul claro, que vai falar sobre a questão do começo e do desenvolvimento. Já o fogo, ele é simbolizado pela cor vermelha. É o elemento que dá, o elemento mais voltado para a questão da transformação, e da consciência e da percepção das pessoas. E tem a terra, que na verdade tem a cor amarela, que vai simbolizar a questão, né, do elemento da terra, e que ela vai ser um ponto ápice, que é justamente o equilíbrio entre o yin e o yang, que é uma coisa muito legal, porque é um elemento que ele concretiza e materializa as coisas. Então, vamos voltar um pouco. Então, o Feng Shui ele vai ajudar, né, a melhorar ou restaurar o equilíbrio de energia dos ambientes da sua casa, estimulando os pontos do seu interesse, como as finanças, relacionamentos, vida profissional, família e saúde. Então, com a casa organizada, fica mais fácil enxergar e encontrar os problemas e soluções que nos afligem diariamente. Porque, né, o Feng Shui ele vai agir como um espelho da nossa vida. E esse espelho ele reflete na imagem do ambiente. Então, sabendo utilizar o Feng Shui, você pode utilizar o poder do Qi, da energia ao seu redor, para modelar as oportunidades e aumentar as vantagens para gerar sucesso e felicidade em todas as áreas da sua vida, que é o que todos nós procuramos, né? Então, assim, você pode pensar que a sua vida assim, uma analogia básica, né? Você pode pensar também que a sua vida é um carro, vamos pensar no carro, assim, top. Mentira, vamos pensar que a sua vida é um carro e que o Feng Shui assim, um carro, não vamos dizer que é um carro desgovernado, né? Nem que tá velho, quebrado, coisa e tal. Mas que, tipo assim, tá precisando de uma revisada, né, de levar na manutenção. Porque aí o Feng Shui, se o seu carro necessita de uma manutenção, porque a gente tem que pensar também, né, que tem gente que, enquanto a roda do pneu não tiver assim, só a pele do pneu, a pessoa não manda para manutenção não. Senão, infelizmente, tem aquelas pessoas assim que são meio e vai pensar, tem que fazer manutenção no carro. Enquanto tem outras que são mais metódicas, né? Estão lá toda vez fazendo certinho, dentro do prazo. Cada um é cada um, gente. Mas vamos pensar então, né, que a gente está no meio termo, assim, que a gente sabe que a nossa vida, que o nosso carro precisa de uma manutenção, mas que a gente não teve em muito tempo, mas que agora vai, né? Então, o Feng Shui, ele vai ser justamente essa ferramenta que vai colocar a direção e as rodas alinhadas, ou de acordo alinhados de acordo com o seu objetivo. Ou senão você pode pensar também que ele é uma espécie de acupuntura do lar, que vai proporcionar que o fluxo de ti, né, de energia dessa casa, da sua energia, flua sem bloqueios. Porque é justamente isso, se a sua casa está organizada, então você acaba vendo que você não consegue alcançar os seus objetivos, porque há vários elementos ao longo da sua casa que você acha que não tem influência nenhuma, mas que está influenciando na sua vida. E quando você começa a curar esses espaços, ou se não, reorganizar a posição dos objetos, ou colocando alguns dos objetos nos móveis, ou colocando alguns objetos em alguns pontos chaves da sua casa, você vai ver o tanto que a sua energia vai começar a fluir, como a sua vida vai começar a transformar. Mas, primeiramente, você tem que ter a mente aberta, realmente ver que existe um problema na sua casa e que você vai ser a chave para a libertação, às vezes, até da sua família. De você que vai trazer a harmonia para a sua família, né? Que a partir de você as coisas realmente vai acontecer. Então, fica comigo e vamos seguir em frente, né? Então, como você detecta um mau Feng Shui? Que é uma coisa, assim, acho que é a primeira lição que a gente tem que aprender hoje, né? Como detectar um ambiente, assim, que não é saudável. Porque às vezes a gente entra em certos locais
e a gente tem uma angústia, um se sente desconfortável, não se sente feliz naquele lugar pelo menor tempo que a gente passa ali, a gente sente uma carga negativa tão expressiva que a gente nem consegue, assim, a gente não vê a hora de sair dali e procurar outro lugar. Então é justamente esse momento que você se sente meio carregado, que você sente que o ambiente meio que te sufoca, é porque a energia daquele ambiente não está equilibrada, não, aquilo está ocorrendo ali alguma coisa que é justamente a questão do mal feng shui. Então, quais são os princípios, né, outros princípios básicos para você detectar um bom feng shui, ou buscar procurar que o seu ambiente, se você detectou que o ambiente que você está te traz esse desconforto, essa angústia, e você quer melhorar esse ambiente, vamos começar primeiro pela casa, né? Então, alguns princípios básicos, assim. Você pode pensar, igual eu fiz, né? De olhar, então, como é que está a posição da sua cama, ou da sua escrivaninha. Então, vai ser um dos primeiros objetos, né? Uma das primeiras coisas que você vai observar com relação, como é que esses dois objetos estão em relação à porta de entrada. Então, elas têm que ter, tanto a cama ou a escrivaninha, uma visão ampla do cômodo, mas não podem, né, igual eu tinha falado anteriormente, de estar alinhada com a porta, porque tem a questão da força vital que passa pela porta. Então, ela tem que estar numa posição meio que, talvez, dependendo do formato do seu quarto, ela tem que estar na posição central ou meio que em diagonal, mas o importante é ter justamente essa questão da visão ampla do ambiente. Outra coisa também, que é uma dica, né, gente, que realmente aconteceu comigo, é a questão do entulho. Eu não diria que é entulho, eu diria que é uma certa acumulação de lembrancinhas ou de momentos passados. É justamente a questão de não conseguir se desprender muito de alguns momentos da vida, ou de alguns objetos, né? Porque você quer relembrar, guardar na memória aquele objeto, aquele papel, aquela coisa assim, mas que na sua realidade, por mais que ela traga uma lembrança legal, coisa e tal, no seu dia a dia, aquilo só vai enchendo de poeira. E você não sabe como se desprender daquilo sem, às vezes, até não magoar a pessoa que te deu, né? Que você fica assim com medo. Vai que a pessoa aparece, vem a visita e pergunta: e aquele brinquedo que eu te dei, que eu trouxe lá do outro país, ou se não, que eu trouxe lá da minha cidade pra você. Aí você sente até um pouco de vergonha de falar assim, que quebrou, ou que você não guardou. Aí você sente até um certo orgulho, né, de falar assim: nossa, eu guardo todas as lembranças que você me dá, tá tudo ali na prateleira, e tá tudo lá organizadinho, né, tem tanto de coisa, de objetos até de decoração que não fazem muito o seu estilo, mas que você guarda por uma certa, para guardar uma certa consideração pela pessoa que te deu, ou para guardar, ou justamente ter esse momento de flashbacks, né, do passado. Mas outra situação também que a gente sempre se encontra é a questão de guardar esses objetos porque a gente acha que vai usar no futuro próximo, mas que na verdade está bem distante. Então a gente fica falando assim que vai usar aquilo e não usa, mas tem fé que um dia vai usar, mas tem dó de dar, ou se não tem dó de jogar fora. Então fazer igual eu tinha falado, né? Pegar esses objetos que você sabe, lá no fundo você sabe que você não vai usar aquilo. Não é do seu tipo, não é do seu gosto, já quebrou, não tem conserto. O trem tá só enchendo de poeira lá. Se o trem tá só enchendo de poeira, é porque realmente não vai fazer diferença na sua vida, menina. Não vai fazer. Então, o que a gente vai fazer? Mesmo que você não consegue, né, se juntar tudo de uma vez e destacar fora. Então, você vai pegando um dia, você
faz uma limpeza numa prateleira, no outro você faz no outro, e assim aos poucos, né? Porque na verdade tudo é um processo. Falar assim que vai fazer tudo de uma vez só, às vezes é um ato tão drástico, assim, tão forte, que acaba te afetando emocionalmente e você acaba ficando muito abalada com aquilo. Então, assim, depende de pessoa para pessoa. Você tem que estar bem para começar a se desprender, para você ver assim que quando você, dando o primeiro passo, você vai ver o tanto que as coisas vão ficar mais simples. Você vai ver que assim, vai abrindo os seus olhos de que você não precisa ficar guardando aquilo, que o mais importante não é o objeto que você guarda, mas a lembrança que você tem dele. Então não é aquele sentimento, aquela lembrança de uma viagem, ou a lembrança de um amigo, não está naquele objeto, está justamente no sentimento que você tem. Então você não está jogando o sentimento da pessoa fora, ou algo do gênero, você só está se desprendendo de algo que está, como é que fala, criando entulho literalmente na sua vida. E não está fazendo com que tá fazendo com que a energia da sua casa, que a sua energia fica estagnada, bloqueada, presa no passado, que não tá te levando para lugar nenhum, tá fazendo você só ficar remoendo aquela mesma situação, ficando assim numa nostalgia quase que eterna. Então você precisa se desprender para poder evoluir como pessoa também e atrair novas relações. Então uma dica também, assim, de talvez, se você tem realmente uma dificuldade em se desprender dos objetos, é tirar foto deles, tira foto desses objetos que você tanto gosta e guarda então no HD externo, numa nuvem, porque aí você não tem um objeto físico, mas você tem aquela foto que vai fazer te lembrar daquele momento, né? Uma dica muito legal. Então, outra opção então porque, né, outra questão assim, que a gente tem que pensar é a questão do que o semelhante se atrai. Então, a energia que nós emanamos, que a gente solta então para o universo, né, vai ser a mesma que a gente vai atrair para nós. Então, você pode até se perguntar como é que isso funciona, né? Porque se a gente ficar pensando assim, que energia que eu estou soltando para o universo, porque minha vida não está andando, ou senão, nossa, eu estou emanando muita felicidade, muita prosperidade, muito amor próprio. Então, assim, as coisas estão fluindo assim de um jeito tão incrível, assim, existem problemas no dia a dia, mas que eles não vêm com aquela carga máxima assim de energia negativa. Ela chega para você de uma forma mais simples, mais calma, de uma forma que você consiga resolver sem muito estresse, né? Então, você pode pensar que o seu corpo, ele emite um sinal ou uma mensagem que vai refletir em pessoas ou lugares e em situações de oportunidades, que é igual eu falei, se você emite uma energia muito negativa, as coisas que vêm para você, os problemas, eles vêm assim, é como se você estivesse dando um murro em ponta de faca. O trem não funciona, não anda, e você é sempre naquela peleja e não sai. Agora, se você emanar uma energia mais positiva, as coisas, se vier dificuldade, vai vir com uma carga menor. Você vai conseguir encontrar a solução de uma forma mais simples. Ou senão você vai encontrar as soluções, não tanto encontrar soluções de forma simples, e você vai ver assim, eu pensei em fazer aquilo, as coisas vão fluindo assim no seu ambiente. Eu falo mais com relação ao trabalho, porque é a realidade da maioria das pessoas. Mas às vezes na questão do relacionamento, a questão do relacionamento não só amoroso, mas também com os amigos, também, que é super importante, com a família. Então você vê assim, às vezes vem algum familiar, algum amigo, vem com a carga negativa para cima de você, você consegue se distanciar e não assimilar aquela energia negativa e consegue dialogar melhor com a pessoa. Então, você evita conflitos que poderiam se tornar brigas assim terríveis. Então, você consegue dialogar e encontrar uma solução
e pacificar aquele momento. Então é por isso que é bom ter um bom Feng Shui, tanto na sua casa como no seu escritório, principalmente no escritório, porque é um local de trabalho, então é um local de trabalho que tem uma tendência a ter mais conflitos, principalmente né, conflitos do trabalho, né, diário, aquela coisa toda. Na loja, se você for trabalhar em loja, departamento. Então, para que esses ambientes tenham um equilíbrio, uma harmonia, porque se eles estando ajustados ao Feng Shui, eles podem refletir e atrair como imã o que desejamos para nós. E o que a gente deseja é sempre o melhor, não é mesmo? Então, é justamente uma questão que eu venho tocando de uma forma mais suave, mas mais tranquila, a questão de fortalecer uma área específica da sua vida. Então, existe alguma área, alguma coisa assim que você queira alcançar? Qual área você quer melhorar na sua vida, né? Como ser humano, como pessoa, como profissional, como ser amado. Então, para ajustar o Feng Shui da sua casa, a gente vai usar o Bagua, que é como um mapa que ele vai identificar as áreas da sua vida, que são justamente essas que eu falei, que é a questão dos amigos, do relacionamento, da família, criatividade, prosperidade, trabalho, autoconfiança, que é uma coisa muito importante atualmente. Você ter autoconfiança tanto no seu trabalho como no seu relacionamento, a consciência e a vitalidade, né? Então você acaba com esse mapa, você identifica qual área da sua vida você quer enfatizar. E ou você pode fazer isso com a casa como um todo, ou por cômodo, que você vai ver que área, né, qual dessas áreas você quer que ela se consolide. Então, quando você souber, pelo menos se você escolhe 3 dessa lista, né, você escolhe 3 itens que você quer enfatizar, porque também não é aquela coisa, eu quero mudar minha vida por completo, instantaneamente, de modo geral, assim, rápido, né? Então, as coisas não acontecem, assim, como eu falei, é tudo um processo. Então, você escolhe 3, 1, 2, 3 no máximo, né? Vamos com calma, você escolhe pelo menos 3 áreas e a gente vai fazer essa ênfase em qual área você, né? Em qual aspecto da sua vida você quer modificar, você quer uma modificação mais, assim, a curto, médio prazo. E depois a gente pode pensar, né, numa questão mais aprofundada, mais detalhada da casa como um todo. Então, algumas dicas, né, de soluções e curas que a gente mais usa na questão do Feng Shui são as luzes, objetos brilhantes, espelhos, cores, água, dentre outros. Então, uma coisa assim que a gente pode pensar de tudo que foi falado até aqui é de pensar justamente que a casa ela é o nosso lugar sagrado. Porque, não só porque é o nosso local de descanso, ou o local onde encontra nossos familiares, ou o local que a gente se encontra, ou o local que eu falo, mas assim, um ambiente que nós sentimos mais confortáveis em ficar, né? Que a gente fica desleixado, jogado, que a gente fica mais tranquilo, né? Então, justamente por ser esse lugar que a gente se encontra mais tranquilo, não tem aquela pressão do dia a dia, a casa ela vai refletir. Oi, gente, a câmera descarregou, então eu tive que ir para uma câmera reserva aqui. Então, se tiver tido alguma questão aí de qualidade de imagem, foi por causa disso, mas não se preocupem, que agora vai dar certo. Vamos terminar o episódio de hoje. Então, como eu tava falando, depois de tudo isso que eu falei, a gente vê que a casa, ela é realmente o nosso lugar sagrado. Não porque é um lugar que a gente vai pro descanso depois do trabalho, ou o lugar onde estão nossos entes amados, queridos, os nossos animais, as nossas plantas. Mas é justamente por ser um lugar em que a gente está mais relaxado, mais descontraído, que a gente se sente mais confortável de ser nós mesmos, que ela reflete
essa questão da qualidade de vida, né? Ela vai refletir como é que anda a nossa vida, como é que tá a nossa saúde, como é que tá todos os aspectos que se correlacionam com a nossa vida. Se a gente tem uma vida turbulenta, agitada, rápida, né, assim, bate e volta, a nossa casa vai refletir um ambiente que tudo é muito, tem que ser ágil, tem que ser rápido, não tem, assim, você não passa muito tempo naquele lugar, e às vezes pode ser até um lugar muito frio, assim, que você, como você passa muito tempo fora de casa, quando você entra dentro de sua casa, você não se sente um lugar acolhedor, porque você já vem com aquela ideia de que é um lugar que você só vai dormir, tomar um banho, trocar de roupa e voltar de novo para a vida diária. Então, quando você fica muito nesse campo assim de ser um lugar quase que uma casa dormitório, né? Isso acaba refletindo na sua saúde, tanto física como mental. Então é importante também pensar que a casa, ela é ela faz parte ela é como se fosse uma extensão do seu corpo, né? Então você tem que, o tanto que você é cuidadoso com o seu corpo, você tem que ser com a sua casa. Então você tem que manter, assim como você precisa ir no médico para fazer check-ups diários, assim, check-ups anuais, né? Assim, para ver como é que tá a situação da saúde, se tem alguma coisa fora do lugar, você tem que fazer a mesma coisa com a sua casa. Você tem que olhar para sua casa e ver, assim, o que eu preciso melhorar nela, o que é uma prateleira que tá torta, um armário que já tá velho, que precisa ou de uma manutenção, porque você ainda não tem dinheiro para comprar um novo, você precisa juntar um dinheiro novo para comprar uma mobília nova, no caso, né, um sofá novo, um armário novo, algo assim do gênero, né? Porque você precisa ter essa preocupação em consertar, em fazer uma restauração, ou se não até fazer uma nova decoração na sua casa. Então você precisa ter esses pequenos zelos, né, pelas pequenas coisas que elas fazem realmente a diferença, não só no seu ambiente, como na sua vida também. Você precisa também zelar pelo seu bem-estar. Você precisa também pensar em comprar pelo menos uma vez no mês uma roupa nova, para você se sentir assim, uma pessoa né, alinhada, ir no salão, ou se não, você sente, não, você se desprende dessas coisas mais materiais, mas você se sente bem em pegar, guardar um dinheiro, ir para uma pousada, entrar em contato realmente com a natureza, ir para a cachoeira, fazer trilha, porque isso realmente dá um ânimo, te traz uma energia assim positiva que faz você assim dar uma revigorada, tanto que você consegue assim, sabe, assim, passar o resto do semestre bem e enfrentando os problemas da vida do dia a dia. Então, é pensar que uma casa bem cuidada, ela aumenta a nossa qualidade de vida, porque justamente ela vai ser o espelho da nossa vida. Então, o Feng Shui vai ser justamente essa questão da arte de avaliar e analisar a nossa qualidade de vida através dos ambientes. Essa é o ponto-chave. É avaliar a nossa qualidade de vida pelos ambientes que a gente se encontra. Então, uma outra questão assim, que às vezes a gente pode pensar até que não influencia ou a gente não tem curiosidade, mas que é muito subjetivo, a gente pensar, se a gente for alugar um apartamento ou alugar uma casa, alugar um espaço, né, para montar um negócio, é você pensar quem era o proprietário anterior de você, né? Você pensar assim, será que ele teve algum problema assim com relação àquele ambiente, com relação ao emprego, ele teve alguma doença ou teve algum problema de relacionamento, alguma situação assim que chega até a ser um pouco particular, mas que influenciou na energia daquele ambiente. Porque é uma coisa assim que a gente pode até achar que não tem nada a ver, mas a gente vê no nosso dia a dia alguns sinais assim que isso realmente acontece.
Igual aqui perto de casa tem um ponto, é uma loja, um sobrado na verdade, que embaixo funcionava como fala, borracharia, e em cima era uma academia, né? Uma academia voltada exclusivamente para mulheres. E uma coisa interessante, assim, pra mim, eu não sabia da história, mas eu fiquei sabendo, assim, que aquele ponto era considerado um ponto queimado, porque o dono anterior tinha feito não sei o que. Assim, realmente, eu sou ruim de fofoca, gente. Eu não sei o que a criatura fez, o que a criatura fez com aquele ambiente. Mas só sei que nenhum negócio funcionava naquela loja, né? Naquele sobrado. Então, assim, a gente pensa assim, aqui, isso não tem nada a ver, foi porque a pessoa não sabia administrar, coisa e tal. Mas, assim, quando você vai ver, realmente, aquele lugar é um lugar meio que giratório, sabe? As pessoas tentam prosperar no seu negócio naquele ambiente, mas a coisa não anda. Ninguém sabe, assim, explicar porque o seu negócio não consegue ir pra frente. Eles simplesmente fecham as portas, porque acaba falindo, não tem cliente, não tem visibilidade no ponto, assim, o ponto, né, no caso a loja, ela já carrega um histórico de que o que você fizer ali não vai dar certo. Então, assim, as pessoas não pensam como elas podem desbloquear essa energia, como elas podem quebrar essa carga negativa. Então, por isso que é bom você pensar, porque se você for para um lugar, para uma loja, para uma casa que já vem com essa carga super negativa de doença, de não prosperidade, você tem que pensar, então, tá, eu vou ficar nesse ambiente. Então, para você não assimilar essa energia negativa e ela se tornar parte também de você, que isso pode acontecer, você tem que pensar como eu posso, então, usar o Feng Shui para encontrar soluções para inverter esse histórico negativo dessa casa, para fazer com que essa energia ela se dissipe ou se ela se torne mais positiva, para você poder para você não ser atingido por esse histórico negativo e ter um sucesso e a felicidade nesse ambiente. Então, o ambiente dessa casa. Então, outra questão é justamente, né, encontrar o equilíbrio. Então, a gente tem que pensar que todo ambiente ele tem o yin e o yang, que são o polo negativo e positivo. Isso não quer dizer que existe uma oposição entre o bem e o mal. Não se trata disso, não é uma guerra assim entre o bem e o mal, não. É uma questão de que o polo negativo e o polo positivo, eles se complementam e depende da existência do outro. Mas se você for pensar, mas então o que é, né? O que é esse polo negativo positivo? Então, para você ter uma ideia assim, uma ideia simples, um pouco mais clara, é você pensar que esse equilíbrio ocorre meio que se você vê esse equilíbrio na natureza. Então, assim, você tem o dia, você tem a noite, você tem o calor, mas você também tem o frio. Então, esse equilíbrio entre esses dois polos que vai trazer essa vitalidade, né, na natureza, vai fazer com que as coisas cresçam e floresçam, e é isso. Então, quando você tem as cores, né, você pensa no yang, você vai pensar em cores quentes, enquanto você pensa no yin, você vai pensar nas cores mais frias. Mas aí você já deve ter pensado como é que ocorre então o símbolo yin e yang, né? Como é que é essa simbologia. Então basta você pensar que o yin e yang, eles são na verdade uma esfera, metade preta e metade branca. Então, caso vocês não tenham ainda, consigam pensar assim, como é que seria esse símbolo, eu vou deixar ele aqui em algum lugar desse espaço. Então, essas duas energias opostas, elas se complementam e mantêm o equilíbrio, né?
para manter o ambiente em equilíbrio. Então, para você ter literalmente, né, um ambiente em equilíbrio, você precisa que essas duas energias estejam bem representadas. Mas você acaba assim que acontece que muita gente tem muita dúvida assim, duvida de que isso exista ou que isso realmente aconteça, ou senão elas creem que existe realmente essa questão de ter de que a casa tem um equilíbrio, mas elas não sabem como buscar, não, elas creem creem que a casa tem essa energia, mas não sabem como equilibrar essa energia dentro de casa, sabe? Ela veio assim, quando os familiares estão muito aflitos, com muita raiva porque aconteceu algo no trabalho e acabam descarregando essa energia negativa dentro de casa, elas veem justamente essa energia negativa. E justamente quando ocorre o contrário, quando acontece alguma coisa boa no dia a dia e a pessoa vem trazer essa felicidade, esse alto astral para casa, aí você vê o tanto que o ambiente é mais leve, mais calmo. Então, elas ficam pensando, então como é que eu vou saber, né, buscar esse equilíbrio. Então tem algumas dicas, pelo menos umas duas aqui, que a primeira é buscar que os objetos da casa estejam alinhados. Mas isso não quer dizer assim que tem que ser tudo simétrico, tudo certinho, assim. Não, é só você pensar assim que você buscar organizar a sua casa de forma que traga um senso assim, de proporção. Então, outros exemplos, né, para verificar no seu ambiente é ver se ele tem muita ou pouca luz. O porquê disso? Pois, se o objeto tiver muita luz, então o que você vai fazer? Você vai buscar retirar algumas luminárias, né? Se ocorrer o contrário, for um lugar muito escuro, muito assim, né? Muito abafado assim, você vai pensar em buscar mais luminárias para esse lugar, para justamente iluminar, né? Trazer mais luz para esse ambiente. Então, se o ambiente também tiver muitas cores monocromáticas, aí quando se trata a questão de cor, a gente pode pensar que cada um tem um gosto particular, né? Tem a sua própria personalidade. Mas você pode pensar assim, eu gosto de cores muito neutras. Então, por que você não traz assim pequenos objetos mais coloridos, então para dar uma revigorada, mais vida assim para o ambiente? Ou senão você é uma pessoa muito alegre, muito agitada e gosta de cor, adora cor, mas assim, às vezes assim, muita cor, né? Então vamos buscar realmente um equilíbrio. Então vamos trazer cores talvez com um brilho mais opaco, cores um pouco mais assim, mais monocromáticas. Outra questão também, justamente, né, acaba tocando um ponto da questão da iluminação, é a questão da ventilação, porque é sempre bom, né, você ver se o ambiente está bem, se o seu ambiente pega muito sol, assim, porque é um ambiente também que não pega muito sol, ele acaba sendo um ambiente muito abafado e ele pode trazer realmente doenças para você. Então você tem que pensar que um ambiente que receba luz, mas receba uma luz assim, não o dia todo, mas algumas partes do dia, que tenha uma ventilação, que circule o ar por essa casa, né? Para que traga até uma certa higienização assim, do ar. O ar não ficar realmente parado. Então, assim, ao longo dos estudos, você vai perceber, né, ao longo dos vídeos que a gente vai estudar um pouco mais sobre o Feng Shui e como é que você, através do Feng Shui, você vai realmente, todas as respostas da sua vida, você vai encontrar, analisando a sua casa, você vai ver, assim, a sua intuição, que é justamente essa voz assim, interior, assim, que às vezes em alguns pode estar mais intensa e em outros menos, mas ela vai se tornar mais refinada e você vai acabar se tornando mais perceptível. Com relação ao Qi, a relação, né, que a gente falou que o Qi é justamente a energia do ambiente, você vai se tornar mais perceptível à energia do ambiente, e então você vai perceber que você vai perceber que em alguns lugares, quais são os lugares que tem o bom ou se não o mau Feng Shui, ou um Feng Shui talvez mediano, mas seria aquela coisa assim como o ambiente deixa mais agitado, mais feliz, ou mais deprimido, ou mais irritado.
Então, o Feng Shui ele vai trabalhar justamente com essa questão da intuição e da intenção, né? A intenção, ela vai ser a força positiva que pode te levar a alcançar qualquer objetivo. Enquanto a intuição, ela vai ser como um guia. Você pode pensar nela como um guia que vai justamente te ajudar a ajustar, a sintonizar o Feng Shui com a disposição dos objetos, como eu disse, e até o uso das cores também, que é uma coisa muito legal. Então, se você ficou interessado nesse conteúdo,